Oi, meu nome é Alex. Esta é a minha história e não é uma história bonita. Eu morava com meu pai em um bairro ruim. Minha mãe morreu quando eu era muito pequena. Meu pai era um desastre. Ele arrumava um emprego, depois pedia demissão e passava os dias em bares. Ele voltava para casa à noite, se jogava no sofá e roncava tão alto que as paredes tremiam. Quando fiz 5 anos, descobri minha habilidade única. Eu estava brincando com crianças que, assim como eu, cresciam sem muita supervisão. Estávamos jogando bola perto da casa do Sr. Clark. E ela voou direto para a janelinha do porão dele. Era estreita, escura e parecia a entrada de um filme de terror. Ninguém queria entrar, mas eu simplesmente me deitei no chão, respirei e entrei espremida como se fizesse isso a vida toda. Encontrei a bola, depois subi as escadas para dentro de casa. Havia um pote de doces na mesa da cozinha. Enchi meus bolsos com eles, voltei pro porão e saí pela janela. A partir daquele dia, todos me chamavam de ratinha. Meus amigos me pediam para entrar em lugares pelas janelas e abrir portas por dentro. Às vezes eu era pega e levava bronca, claro, mas sempre me liberavam depois. Na escola, as assistentes sociais às vezes me chamavam de lado e me faziam perguntas sobre o meu pai. Ah, me deixe em paz! Depois de uma dessas conversas, conheci Ellen e Jane. Ellen também tinha uma família que não se importava com ela. Um dia eu a vi copiar a caligrafia da nossa professora para reescrever um bilhete que ela havia recebido. Esse era o seu poder especial. A família da Jane era legal, mas seus pais controlavam cada passo que ela dava. Ela ficava tão brava com eles que chegou a fugir de casa algumas vezes. O melhor amigo da Jane era seu laptop, e ela conseguia hackear quase qualquer dispositivo. Também era uma espécie de superpoder. Nos tornamos amigas rapidamente, porque nós três víamos nossa cidade como uma armadilha. Só tínhamos problemas. A polícia, nossas notas baixas e nossos pais. Frequentemente falávamos sobre ir embora sem olhar para trás. Tudo começou depois de uma prova de inglês. Fomos muito mal. E o Sr. Murray parecia decepcionado com toda a humanidade quando nos entregou as folhas de resposta. Percebi que, se jogássemos conforme as regras, ficaríamos lá para sempre. Precisamos invadir a escola e melhorar nossas notas. Ótimo plano. Tô dentro. Naquela noite, encontrei uma pequena janela na lateral da escola. Me apoiei nela e entrei. Na sala dos professores, liguei o computador, conectei um pendrive e mandei uma mensagem para Jane. Depois de alguns minutos, o cursor se moveu sozinho e nossas notas mudaram para A. Então, encontrei nossas provas e as levei comigo. Fomos a um café. Ellen pegou as folhas de resposta em branco e anotou cuidadosamente as respostas corretas. Ela copiou perfeitamente nossa caligrafia. Depois corrigiu as provas com nossas novas notas usando a caligrafia do Sr. Murray. No dia seguinte, devolvemos as provas em silêncio e ninguém percebeu nada. Eu não entendo. Eu me lembro de ter dado notas baixas. Ficamos observando o Sr. Murray e rindo baixinho. A partir daquele momento, começamos a usar as nossas habilidades. Mudamos nossas notas, invadimos lojas e roubamos dinheiro dos caixas. Eu entrava sorrateiramente onde ninguém mais conseguia. E Jane desligava os alarmes. Ellen fazia parecer que nunca tínhamos estado lá. Eu guardava o dinheiro que ganhava com nossos roubos em uma caixa velha. Cada vez que fazia isso, pensava em terminar a escola, arrumar as minhas coisas e deixar aquela cidade para trás. Um dia, estávamos sentadas atrás da escola com o dinheiro espalhado na nossa frente, discutindo nosso último roubo. Jane tinha desligado as câmeras e eu tinha entrado rastejando pelos dutos de ventilação. Mas então, Bill, nosso colega de classe, apareceu atrás de nós. Vocês estão pisando em ovos. Isso é crime. Vocês vão pra cadeia. Droga, ele ouviu tudo. Cala a boca se não quiser problemas, Bill. Bill ficou branco como a neve, murmurou algo e saiu. Ficamos sentadas lá fingindo que nada tinha acontecido. Alguns dias depois, arrombamos outra loja. Tudo estava indo conforme planejado. O alarme estava desligado, eu abri a porta por dentro. Estávamos prestes a sair quando viaturas da polícia pararam de repente em frente à loja. Saímos correndo de lá como loucas. Naquele momento, parecia que estávamos perdidas. E então encontramos uma mulher. Os policiais estavam logo atrás de nós. A mulher nos olhou desconfiada e depois olhou para os policiais. Policiais, estas são minhas alunas. Elas estão me ajudando a procurar o meu gato. Ela falou com tanta calma e confiança que os policiais trocaram olhares, deram de ombros e continuaram correndo. Agradecemos a mulher, interrompendo umas às outras, mas ela levantou a mão, nos impedindo. Podem me chamar de Sra. Lynch. Eu sei o que vocês fizeram. Nossos corações afundaram e não sabíamos o que dizer.
Então, ou eu entrego vocês à polícia, ou vocês vão me fazer um favor. Nos entreolhamos. Não tínhamos escolha, então concordamos. Quero sapatos caros de uma boutique bacana do centro. E vocês vão pegá-los pra mim. Sim, senhora. Depois disso, um pensamento não me saía da cabeça. Por que a polícia apareceu se tínhamos feito tudo perfeitamente? Conversei com as meninas e todas nós imediatamente pensamos no Bill. É isso. Ele sabia o que estávamos fazendo e ficou nos julgando. Tomamos rapidamente uma decisão que pareceu lógica na hora. Ele nos dedurou, então deveria estar preparado para enfrentar as consequências. No dia seguinte, na escola, entrei na sala dos professores pela janela e peguei o dinheiro do cofre. Jane estava do lado de fora, desligando o alarme. Enquanto isso, Ellen escrevia em um caderno usando a letra do Bill. Deixamos o caderno na cena do crime e saímos tão silenciosamente quanto chegamos. Na manhã seguinte, a escola estava um caos. Polícia, interrogatórios. Quando o Bill estava sendo levado, parecia um bebê assustado. Nós o observamos e nos gabamos, porque ele deveria ter cuidado da própria vida. E agora só podia culpar a si mesmo. Mais tarde naquela noite, fomos à boutique que a senhora Lynch havia mencionado. Tudo correu surpreendentemente bem, como se alguém lá de cima tivesse nos dado sinal verde. Eu carreguei as caixas de sapato e só consegui imaginar quanto tudo aquilo devia ter custado. Jane e Ellen estavam me acobertando. No dia seguinte, levei as caixas comigo para a escola e as escondi no meu armário. Mas então o Sr. Murray veio falar comigo. O que é isso, Alex? Eu disse uma bobagem qualquer. O Sr. Murray suspirou pesadamente. Você é uma garota inteligente e deveria parar de fazer coisas ruins. Concentre-se nos seus estudos. Assenti, desejando que ele fosse embora. Depois da aula, encontramos a senhora Lynch e entregamos a ela os sapatos roubados. Meninas, vocês têm habilidades incríveis. Ela prometeu nos dar dinheiro e nos ajudar a sair da cidade. Naquele momento, senti que tudo finalmente estava se encaixando. Mas tem mais uma coisa que eu preciso que vocês façam. Roubar uma loja de penhores. Sua voz não admitia objeção. Na noite seguinte, entramos escondidas na loja de penhores. As meninas desligaram o alarme e já estávamos lá dentro quando ouvimos as sirenes. Um segundo depois, a polícia nos cercou. Ninguém veio nos salvar dessa vez. Calmamente, sem gritos ou brigas, fomos levadas para uma viatura. Não foi nada como nos filmes. Na delegacia, sentamos em um banco, ombro a ombro, e discutimos o que havia acontecido em sussurros. Ficou claro que alguém nos dedurou novamente. Obviamente não podia ter sido Bill. Mas então a porta se abriu e a senhora Lynch entrou. Ela conversou com os policiais, assinou alguns papéis, pagou a fiança e fomos liberadas. Assim, sem mais nem menos. Como se não fôssemos ladras, mas sim garotas da escola que ficaram na rua depois do toque de recolher. Assim que saímos, ela nos olhou calmamente. Viram? Sou amiga de vocês. Se não fosse por mim, vocês teriam ficado presas por muito mais tempo. Assentimos com a cabeça porque não tínhamos escolha, mas meu estômago estava embrulhado. No dia seguinte, a escola estava um turbilhão, pois a notícia se espalhou como um fogo em palha na nossa cidade. O diretor nos chamou à sua sala e disse algo sobre disciplina, reputação e política de tolerância zero da escola para esse tipo de comportamento. A culpa é toda minha. Ellen e Jane não estavam envolvidas. Só eu devo ser punida. O diretor estava prestes a me expulsar quando o Sr. Murray interveio de repente. Deixa Alex ficar na escola. Eu vou ajudá-la. Ela não é um caso perdido e merece outra chance. Isso me surpreendeu. Eu não esperava isso do professor de inglês. No fim, me deram uma última chance. Se você aprontar de novo, você e o Sr. Murray terão que sair da escola. Saí da sala dele me perguntando por que um adulto que eu já tinha irritado tantas vezes de repente resolveu me defender. A ideia de que alguém pudesse se machucar por causa das minhas decisões me assustava mais do que a polícia. A senhora Lynch estava nos esperando depois da aula. Gastei muito dinheiro para tirar vocês da cadeia. Vocês me devem uma. O que precisamos fazer? Vocês vão invadir uma joalheria. Se não fizerem isso, vou pegar a fiança de volta e vocês vão parar na cadeia. Com essas palavras, ela se virou e foi embora, nos deixando ali, paradas, com a sensação de que tínhamos uma coleira no pescoço. Começamos a discutir porque era óbvio para todas nós que algo estava errado. Talvez a senhora Lynch tenha nos denunciado para nos fazer ficar devendo algo a ela. Isso é demais. Precisamos parar. Se pararmos agora, vamos acabar atrás das grades de verdade. No fim, eu as convenci a fazer isso, mesmo não estando tão confiante de que estava fazendo a coisa certa. No dia seguinte, eu e Jane começamos a planejar o nosso próximo roubo. Ficamos esperando a Ellen, mas ela nunca apareceu. Ela não atendeu nossas ligações, nem respondeu nossas mensagens. Jane estava ficando cada vez mais nervosa e em certo momento não aguentou mais. É um sinal. Precisamos parar com isso.
Não podemos! Temos medo que a senhora Lynch nos destrua! Nossa conversa rapidamente se transformou em uma discussão. Não vou mais participar disso! Jane foi embora. Fiquei sentada sozinha por um longo tempo e finalmente decidi que terminaria o serviço eu mesma. Entrei sorrateiramente na joalheria à noite. Estava colocando as joias na minha mochila e rezando para que tudo corresse bem. Mas então o alarme disparou. As portas e janelas foram bloqueadas e a loja se transformou numa armadilha. Corri em círculos tentando encontrar uma saída. Então vi uma janelinha e consegui passar por ela. As sirenes já estavam tocando lá fora e eu tive que correr sem olhar para trás. Por um milagre, eu escapei. Corri para casa e desabei no chão, jurando para mim mesma que seria a última vez. O que aconteceu? Ah, pai, eu não sei o que eu tô fazendo. Pela primeira vez em muito tempo, tivemos uma conversa normal. A vida nunca é fácil, mas estou tentando viver por você. Sinto muito por às vezes não ser bom nisso. Senti vergonha porque de repente o vi não como um problema, mas como alguém que também tinha suas próprias dificuldades. No dia seguinte, fui à escola decidida a conversar com as meninas e resolver tudo. Mas por algum motivo, nem a Ellen nem a Jane estavam lá. E então encontrei o Bill. Eu sei que você me armou uma cilada. Quem te contou? Bill disse que a Ellen foi à polícia no dia anterior e confessou ter falsificado sua caligrafia. Bill foi liberado e ela foi detida. Droga! Corri imediatamente para a delegacia. Assim que cheguei lá, perguntei se podia falar com a Ellen. O policial assentiu e me levou até a cela dela. Ellen parecia surpreendentemente calma, como se finalmente tivesse parado de fugir de si mesma. Há algum tempo que eu estou enojada com tudo que temos feito. Cada vez que falsifiquei a caligrafia de alguém, algo dentro de mim se quebrou. Mas eu tinha medo de dizer isso porque não queria perder vocês. Nossa amizade era a única parte da vida da Ellen que não estava quebrada. E ela aguentou firme, até que incriminamos o Bill. Quando uma pessoa inocente foi presa por minha causa, minha consciência não me deixou viver como se nada tivesse acontecido. Saí da delegacia perplexa, porque o mundo em que éramos uma dupla imbatível desmoronou. Eu precisava falar com a Jane imediatamente. Cheguei à casa dela e toquei a campainha. Os pais dela abriram a porta. Boa tarde, a Jane tá em casa? Ela tá de castigo, não pode sair do quarto. O que aconteceu? Precisa mesmo perguntar? Jane nos contou sobre os seus crimes. Não quero ver você perto da nossa filha nunca mais. Assim, sem mais nem menos, ela fechou a porta na minha cara. Dei a volta na casa e parei debaixo da janela da Jane. Chamei-a baixinho pelo nome e depois de alguns segundos, Jane olhou pra fora. Ela parecia cansada e vazia. Jane, o que há de errado com você? Eu não aguentava mais. Eu odiava todos aqueles roubos, arrombamentos, o medo constante. Mas tinha medo de ficar sozinha. Tentei parar com isso. Fui eu que chamou a polícia e contou o que íamos fazer. Você nos entregou à polícia? Pensei que, se fôssemos pegas, finalmente pararíamos e teríamos vidas normais. Saí da casa da Jane completamente incrédula. Foi quando a senhora Lynch me ligou. Alex, você fez tudo o que eu mandei? Você está com as joias? E então, finalmente, algo na minha cabeça fez sentido. Chega! Era hora de acabar com aquele circo. E eu sabia exatamente como fazer isso. Sim, senhora Lynch. Estou com elas. Combinamos de nos encontrar mais tarde naquela noite. Tentei parecer o mais normal possível para que ela não descobrisse o que eu estava aprontando. À noite, compareci ao nosso encontro conforme o combinado. A mochila em minhas mãos parecia conter não joias, mas todos os meus erros. A senhora Lynch logo apareceu, sorrindo e parecendo satisfeita. Você é a mais talentosa das três. Tenho muitos planos para você. Faremos muito mais coisas juntas. Eu a ouvi, assenti com a cabeça e então sorri e perguntei em voz alta. Policial, ouviu isso? Os policiais saíram da van estacionada ali perto. Um segundo depois, a senhora Lynch já estava de pé com as mãos para trás nas costas, mais confusa do que eu jamais a vira. Esse era o meu plano. Logo depois que a senhora Lynch me ligou, fui à delegacia e contei tudo aos policiais. Eles colocaram um gravador em mim e cada palavra que ela disse foi gravada. Durante o interrogatório, a senhora Lynch confessou tudo. Descobrimos que ela trabalhava como assistente social e conhecia muitos adolescentes de famílias problemáticas. Ela também estava terrivelmente cansada de ser pobre. Quando nos viu saindo de uma loja, teve uma ideia e decidiu nos usar, porque estávamos desesperadas e era fácil. A senhora Lynch foi presa, mas esse não foi o fim. As meninas e eu também éramos culpadas. No final, tivemos que fazer serviço comunitário. É claro que todos na escola sabiam o que aconteceu. Fomos expulsas e o Sr. Murray foi demitido por minha causa.
Isso foi pior do que qualquer outra punição. Por causa das minhas decisões, uma pessoa que tentou me ajudar acabou sofrendo. Depois que nossa punição terminou, nossos pais nos transferiram para uma escola nova. No primeiro dia lá, eu estava determinada a mudar de vida e nunca mais ser a ratinha que todos usavam. E então, para o meu espanto, vi o Sr. Murray no corredor. Ele parecia cansado e frio, e eu imediatamente percebi que ele ainda estava bravo. Depois de ser demitido, ele deve ter conseguido um emprego em outra escola. Sr. Murray, eu sinto muito mesmo. Eu quero aprender a ser uma boa pessoa. Bem, vou lhe dar outra chance. Às vezes pode parecer que quebrar as regras é a única maneira de sair de um beco sem saída. Mas, na verdade, cada passo que você dá nessa direção te arrastará para baixo até arruinar não apenas a sua vida, mas também a vida daqueles que eram próximos a você e só queriam te ajudar.